dizendo já de onde vocês são. Tem muita gente nova chegando por causa do nosso sorteio. Então, se você está chegando hoje aí, diga de onde você é, se você é novo aqui. Porque a aula de hoje vai ser um choque na nossa vida. Sejam bem-vindos quem está chegando. Oi, Kathleen. Boa noite, Aracaju, Piauí, Ceará, Minas Gerais. O Nordeste está sempre mais em peso aqui, né? Vitória no Espírito Santo, Modeste Aurora. Comprem Modeste Aurora. Itapetininga, São Paulo, Piauí, legal. Bom, nós somos de Marília, interior de São Paulo, para você que não nos conhece. E vamos esperar só mais um minutinho para nós começarmos a nossa aula. Segunda-feira nós tivemos a nossa primeira aula sobre o exame de consciência dos santos, né? Como os santos faziam seus exames de consciência. E essa aula está disponível no nosso canal do Telegram, tá? No link da nossa bio você pode entrar lá. A aula deu 50 minutos de aula, com perguntas e respostas e tudo mais. Quem aí é ansioso ou agitado aí, dá um oi. Rio de Janeiro. Pode mandar pergunta já, se você quiser, quem falou aí da pergunta. Vocês estão conseguindo ouvir essa musiquinha no fundo ou não? Acho que não, né? Então vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, pessoal. O tema da aula de hoje: a agitação. Deixa eu pegar o nome certinho. O controle da ansiedade e agitação a partir de cada temperamento. Então vamos lá. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz: tendei à perfeição, vivei em paz. Aqui já temos duas chaves para nossa aula e para as nossas meditações, né? Tendei à perfeição, ou seja, buscai a perfeição. Como nós podemos, miseráveis como somos, pecadores como somos, como podemos buscar a perfeição? Como podemos estar inclinados para ela? E o segundo, vivei em paz. Esse viver em paz, ele é uma chave de ligação para o tendei à perfeição. Porque Deus é Deus da paz. Não a paz que o mundo acha que existe, existirá ou que deveria existir, mas a paz aonde todos os profetas. Aqui diz o cardeal, deixa eu ver se eu acho, Robert Sarah, ele diz assim: nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar na solidão e no silêncio. Então, os profetas, ele cita Moisés, Elias, João Batista,
Nós podemos citar Nossa Senhora, o próprio Cristo, todos eles que tenderam à perfeição, buscaram e encontraram a Deus no silêncio. Então, para atendermos à perfeição, precisamos viver em paz, consequentemente, precisamos viver no silêncio. Isso aqui que eu vou falar não tem nada a ver com temperamento. Isso aqui é algo que todos nós precisamos entender e lutar contra. O mundo precisa de sobriedade. Parece que nós vivemos como se fosse bêbados, distantes da realidade. E a sobriedade, ela é uma virtude não só de quem não está bêbado, né? Mas de quem tem ciência do que se está fazendo, do que está acontecendo. E tenho certeza que uma das coisas que nós mais escutamos aqui é: eu não consigo me concentrar na oração, eu não consigo rezar, eu não sei rezar. Então, quem vive bem significa que reza bem. E quem reza bem, vive bem. Então, se nós não estamos conseguindo rezar pela agitação, pela ansiedade, pela falta de catequese, significa que nós estamos vivendo longe da sobriedade. E agora eu te convido a meditar, a pensar onde que a vida é formada. Imagina Nossa Senhora grávida, Jesus sendo formado humanamente, né? Jesus passou por esse processo de formação na sua humanidade, na sua biologia. Aquele que criou a biologia estava sendo formado nela. E onde um bebê ele é formado? Isso é muito importante, presta atenção. Um bebê é formado no silêncio do ventre materno. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos ou você consegue imaginar aquele silêncio que é dentro do ventre da mãe. É como se quando alguém dá um tapinha na barriga, é aquele tapa abafado, assim. Quando alguém fala, não dá para escutar o que se fala em si, porque ali ela está imersa em um silêncio profundo. O bebê está imerso num silêncio tão profundo que até o que vem de fora é difícil de escutar. Assim é formada a vida. E essa formação de 9 meses, na verdade, é uma grande escola para a formação do nosso caráter, para a formação da nossa identidade e para a nossa vida de santidade. Se olhamos para a vida de Cristo, vemos a diferença. Jesus, ele passa esses 9 meses sendo formado no silêncio, só que ele passa os seus outros 33 anos também vivendo em silêncio. E com ansiedade e agitação, nós fugimos do silêncio. E o silêncio parece que foge de nós. O cardeal Robert Sarah também diz, no número 196 do livro A Força do Silêncio, se alguém quiser imitar a Cristo, basta observar os seus silêncios. E quando São Paulo diz tendei à perfeição, está nos chamando para a santidade é a imitação de Cristo. Então, imitar a Cristo, ou seja, ser santo, nos é necessário, tem como fundamento o silêncio. Então Jesus ele vem ao mundo e continua sendo formado no silêncio. Os santos são formados aonde? No silêncio. E esse é o remédio geral, esse é o remédio, receita para todos. Não precisa de receita, aliás, para usar esse remédio. É o remédio do silêncio, da busca do silêncio. O nosso caráter, nossa identidade, nossa personalidade tem que ser geradas e formadas no silêncio. São Luís não diz que os santos são formados no ventre da Virgem Maria? Então São Luís está dizendo que nós somos formados no silêncio. E a santidade, ela cresce em nós, na força do silêncio que recebemos da graça de Deus. Santa Faustina diz que o silêncio é como uma espada na luta espiritual.
A alma tagarela nunca atingirá a santidade. E aqui cabe a gente dizer que não só a alma tagarela que fala muito, porque em primeira instância a gente pensa isso. A alma tagarela é aquele que fala muito, mas é também aqueles pensamentos doidos e acelerados. Nunca atingirá a santidade. Então, tratar a ansiedade, tratar a agitação não é uma escolha opcional, mas é um requisito obrigatório. E tratamos no silêncio. Hoje à tarde eu fiz essa experiência, eu estava um pouco agitado pelo trabalho e, enfim, tudo mais. Por já ter uma tendência para agitação, ainda estou me tratando. E a minha cabeça não estava mais funcionando. Eu parei, coloquei uma trilha sonora aqui que eu sempre escuto. E eu fiquei ali 2 minutos e meio em silêncio. Aquele momento me recompôs. É como se eu estivesse desnutrido ou desidratado. E eu recebi ali o meu alimento. Não podia comungar naquele momento, então meu alimento foi o silêncio. E se nós paramos para meditar um pouco, a gente vai entender. Nós vamos perceber que o verdadeiro barulho está dentro de nós. E aí o cardeal Sará diz: o silêncio é difícil, mas nos torna aptos a nos deixar conduzir por Deus. O silêncio é mais importante que qualquer outra ação humana, porque o silêncio expressa Deus. Olha, a gente diz que quer ser conduzido por Deus, né, pela vontade de Deus. E o silêncio, diz o cardeal Sará, é difícil, mas ele nos torna aptos para sermos conduzidos por Deus. Imagina só o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele está ali na Paixão de Cristo, retrata muito bem isso. Jesus está no centro de um lugar fechado e todos ao redor dele querem que Ele seja condenado. Todos blasfemam, já agrediam, cuspiam. E não sei se você reparou, se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, mas dá pra gente imaginar. Cristo, ele estava, acho que de mãos amarradas, né? Mas vamos imaginar a piedade. Estava assim, interiormente, como se fosse no ventre de uma mãe. Ele não reagia. E não por apatia, não por assídia, não por doença espiritual, mas por virtude. Todos ali gritavam: crucifica-o. Diziam: se tu és Deus, desce dessa cruz. E o próprio Deus crucificado permanecia firme na sua decisão. E aqui está um dos motivos que nós caímos em tantos pecados que não queremos mais cair. Porque na tentação, se estamos em silêncio, nós temos certeza do que escolhemos, dos nossos valores, escolhemos Cristo crucificado. É muito fácil, no silêncio do nosso quarto, a gente se arrepender. É muito fácil a gente manter a tranquilidade dentro do silêncio do nosso quarto, é muito fácil. Respondermos bem a uma tentação dentro do silêncio do quarto, mas na agitação do mundo, no meio de uma conversa com os amigos, num churrasco, a tentação vem e na agitação nós somos impulsionados a cair nela, porque o silêncio nos leva para o céu e para Deus, para vencermos as tentações, e o barulho muito pelo contrário, muito pelo contrário. E quando, por exemplo, roubam os silêncios das nossas igrejas, da Santa Missa, não estão nos ajudando a nos aproximar de Deus, muito pelo contrário. Estão alimentando uma cultura ansiosa, uma cultura agitada. Por isso é necessário o silêncio, porque Deus se fez silêncio. E olha o que diz o cardeal Robert Sará. Olha, eu estou falando tudo isso antes de nós entrarmos nos temperamentos. Porque isso aqui é necessário que todos nós entendamos, para depois pensar em temperamento. Isso aqui é uma cultura geral.
E o cardeal diz assim: é preciso sair do tumulto interior para encontrar Deus. Apesar das agitações, podemos dizer ansiedades, dos negócios, dos prazeres fáceis, apesar de tudo isso, Deus permanece silenciosamente presente. Deus habita no silêncio. Deus habita no silêncio. É claro, ele também diz que o silêncio é difícil, mas é ele que nos torna aptos para aquilo que diz São Paulo: tendei à perfeição. Só o silêncio pode nos fazer perfeitos. Só no silêncio podemos nos fazer perfeitos. Porque aquilo que nos faz santos, aquilo que nos faz amar a Deus, é a graça. Certo? Então, entendendo tudo isso, entendendo que o homem necessita ser formado no silêncio, aquele que quer imitar a Cristo deve imitá-lo buscando e observando, diz o cardeal Sará, observando o silêncio de Cristo. Nós vamos agora tratar então dos temperamentos de forma específica. Se você não sabe o que é temperamento, ou se você não sabe qual é o seu temperamento, desculpa, mas não vai caber explicar isto aqui. Nós estamos com as inscrições abertas para o nosso congresso sobre o autoconhecimento, os temperamentos e a vida interior. Está com 25% de desconto, o link está na bio. Lá a gente já tem uma aula disponível, como identificar o seu temperamento. Hoje já foi aula sobre o fleumático, já está disponível no painel do aluno. E também as apostilas. Então lá tem tudo explicadinho. O que é temperamento, para que serve, como discernir, identificar o seu e tudo mais. Mas aqui a gente vai tratar especificamente já de cada temperamento. Vamos começar pelo fleumático e melancólico. O fleumático e o melancólico, eles têm uma tendência... Deixa eu tentar parar a minha colinha aqui. O fleumático e o melancólico, eles têm uma tendência para a frieza. Ou seja, eles são interiores, eles já são mais para dentro. Então nós vamos tratar os dois primeiro. Como um fleumático busca o silêncio? É primeiro necessário entender a falta de silêncio do fleumático. Uma das características e o defeito predominante, como diz o padre Tanqueray, o defeito predominante do fleumático é a assídia, a falta de ação. Então, ele sabe que ele precisa de sacrifício, de entrega, de amor para a busca da santidade, porém aquilo o desanima. Ele cansa. O fleumático ele tem uma tendência muito grande para fugir do esforço, do sacrifício. A não ser que seja para ele mesmo. Aí já é um pouco mais fácil por conta do egoísmo. Mas o sair de si, o doar-se, o dar-se por amor para o fleumático é algo que ele tem que lutar para alcançar. Algo que ele tem que lutar para alcançar. Então, o fleumático, ele tem uma tendência, assim como o melancólico, que a gente vai tratar depois, a fechar-se dentro de si, a trancar-se dentro de si. E aquele que se tranca dentro de si, com os seus conflitos interiores, vai encontrar a sua desordem, vai encontrar o seu demônio interior, vai se perder dentro do seu barulho. A santidade ela é real, ela é concreta e ela é para fora. E o fleumático preso dentro de si vai entrar em um grande conflito. Por quê? Eu quero ser santo, eu quero amar a Deus. Então a minha alma grita por algo, a minha alma grita pela santidade. Mas o meu corpo, o meu emocional, o meu espiritual vão adoecendo. Então ele sabe que ele deseja a eternidade e a santidade. Mas é como se o espírito, respondesse outra coisa. E isso vai gerar inquietude dentro do fleumático. E dentro de todos os homens. Porque por isso que o mundo tem uma tendência fleumática hoje.
Os cristãos têm uma tendência fleumática hoje, que é de saber que precisa buscar a graça de Deus, os sacramentos e a santidade, mas é como se não tivesse uma resposta de si mesmo para o desejo que se tem. E isso gera uma inquietude dentro da alma do homem, e especificamente agora do fleumático. Então é muito mais fácil viver dentro de si numa ilusão. Por isso o fleumático, ele ama, né? E para ele está sendo muito santo, trancado dentro do quarto lendo o dia inteiro, quando na verdade ele está buscando somente a si mesmo. E isso gera então um conflito. E esse conflito vai gerar ansiedade e agitação. E qual que é a resposta então para que o fleumático saia da agitação e da ansiedade, encontre o silêncio e a santidade? O fleumático precisa sair dele mesmo. O fleumático precisa se pôr para fora. Ele precisa o fleumático tem a relação com o elemento natural da água. E a água é o quê? Se você pega um copo, não tem nenhum copo aqui. Você tem um copo e você põe um pouquinho de água, a água vai estar concentrada, você vai encher ali meio copo, a água está concentrada ali. Se você chega no chão, numa quadra de futsal, de futebol, e você joga a água, esse pouquinho de água ali, vai acontecer o quê? Essa água vai espalhar. Ela vai até sumir. Então o fleumático ele precisa de pessoas, de diretor espiritual, de amigos que o ajudem a estar firmes no caminho do sacrifício. Ele precisa se conter, ele precisa ali, nesse sentido, se rondar ali para caminhar em direção ao sacrifício, à doação. E assim ele vai sair de si. Assim ele vai parar de ser egoísta, inquieto e agitado. Agora, como que um melancólico luta contra a agitação e a ansiedade? O melancólico ele tem a mesma tendência do fleumático, os dois são ali da parte de baixo dos temperamentos, né? Eles são para o lado frio. E quando a gente pega, por exemplo, as moléculas de gelo, a gente vai ver que elas se comprimem, elas se aproximam, elas se unem. Quando você ferve, elas saem, elas batem, né? Elas correm, fogem. Então, isso já mostra o colérico e o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E o melancólico ele também tem essa tendência de entrar e se fechar dentro de si. Então, ele se prende dentro dos seus pensamentos. E o melancólico também tem uma tendência muito, muito natural de... Me fugiu. De entrar no mundo ilusório e construir ali uma novela mexicana. Então não está acontecendo nada ainda, mas para o melancólico o filme já está pronto. Ele já se perde, ele mesmo pergunta, ele responde e já dá crise, já cai no escrúpulo e assim ele tem essa tendência muito fácil de entrar num espírito depressivo. O melancólico tem essa facilidade, essa tendência natural. E mesmo, por exemplo, quando o melancólico vai rezar, corre o risco dele sair da oração pior do que ele entrou. E na verdade nem ser uma oração. Mas o melancólico ele vai acabar discutindo tanto consigo mesmo que ele vai se esquecer de buscar a união a Deus. Então ele entra, em vez de sair abastecido da oração, ele sai mais cansado. Porque ele fica, será que eu rezo isso, que eu rezo aquilo? Será que eu pequei, será que eu não pequei? E ele vai ali, ele cai nesse ciclo infinito e isso vai gerar nele uma ansiedade, uma agitação que vai consumir. Tem uns melancólicos aí que estão tristes. Isso é uma tendência. E Nossa Senhora disse... Nossa Senhora disse que haveriam modas que ofenderiam ao Senhor. Tá aí uma moda, uma tendência para o melancólico não seguir. Sigam Nossa Senhora de Fátima. Fujam dessa tendência, melancólicos. Então o melancólico ele precisa parar de se prender dentro da sua cabeça imaginária e ir para o mundo real. O melancólico precisa do mundo real.
Ele precisa parar de pensar em tanta coisinha pequena e mesquinha e começar a viver a vida. É claro que o melancólico, ele tem uma tendência ao perfeccionismo, aquelas coisas pequenininhas, aos detalhes. Isso é lindo, isso é graça de Deus. Usem isso para as vossas santificações, porque eu não sou tô longe de ser melancólico, vocês percebem, né? Pelas minhas mãos aqui. Então, vocês têm essa tendência natural pelo pequenininho, né? Pelos detalhes. Mas o melancólico, para sair da agitação e da ansiedade, ele precisa entender que a vida é real e que precisa se viver na vida real. Sair das suas novelas mexicanas na sua cabeça. E o melancólico também precisa do mesmo remédio que o fleumático, sair de si. E assim ele vai encontrando o silêncio. E olha só como que é interessante, né? Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, a espiritualidade deles os conduz para que eles entrem dentro de si, porque eles estão fora. O castelo interior é isso, é entrar dentro do castelo. Já os melancólicos não. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, ela foi curada saindo de si e se dando no apostolado, ainda que dentro do convento. Então são opostos. Eu sou sanguínea, minha namorada é melancólica. Então esses opostos aí, eles têm que se ajudar, né? Eles têm que se ajudar. Então o melancólico também precisa ir para a realidade, para o mundo real, concreto, certo? Agora os temperamentos quentes. E eu deixei o colérico e o sanguíneo por último de propósito, porque são os dois mais tendenciosos para agitação. Então, para esperar e sofrer um pouquinho mais. Então, os temperamentos quentes, o colérico e o sanguíneo, eles têm uma tendência natural à agitação e à ansiedade, a se expressar, a falar muito. Eu desenho com a mão aqui na câmera, a gente está gravando do lado aqui, dá para ver muito melhor o quanto que eu me expresso. Porque é uma tendência natural a querer se expressar, falar, sair de si mais do que já sai, geralmente. Então, o processo do colérico e do sanguíneo são exatamente o inverso. Eles precisam entrar dentro de si. Vamos começar pelo colérico. Como o colérico foge da ansiedade e da agitação e entra no silêncio? O colérico tem a relação com o elemento natural do fogo. E o fogo é ótimo. Por quê? No frio, nos aquece. Porém, fogo demais queima. Fogo em excesso queima. E esse é o perigo do colérico. É ele queimar a sua identidade e principalmente queimar o outro. E um colérico sabe muito bem do que eu estou falando. Porque a ira do colérico, ela é um ferro quente no coração do próximo. Fere. Né? O colérico, sendo fogo, ele tem que tomar esse cuidado para que ele não aqueça demais. Comida queimada ninguém come. Precisa de equilíbrio. E essa é uma das palavras-chave para o colérico. Equilíbrio. O colérico, ele tem uma tendência, porque tudo no temperamento é tendência, não é determinante. A graça de Deus, ela supera, ela trabalha isso em nós. E o colérico, ele tem uma tendência muito grande a uma determinação, uma determinada determinação, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Então, coléricos, vocês precisam pegar essa determinação e direcionar para a busca interior, para a busca do silêncio. Vocês precisam, e aqui como o colérico trata isso, é um remédio que todo colérico já ouviu e sabe que precisa. Mansidão. Por quê? O colérico, na sua tendência à cólera, à ira, pode ser que ele vá para a sua oração pessoal irado. Deixa eu pôr a música para repetir aqui.
Pode ser que ele vá para a sua oração irado, irritado, bravo, e fique até bravo com Deus, ou saia dali bravo com Deus. Então, o colérico, não basta ele olhar para dentro de si. Presta bem atenção nisso, você que é colérico. Não basta você fazer silêncio. Por quê? A tendência ao orgulho do colérico é gigante. E ele deixa de se enxergar. O colérico não consegue se enxergar como ele é, como ele está. Orgulhoso. E se ele faz somente um silêncio, ele vai começar logo a se vangloriar por isso. Nossa, eu sou muito bom. Olha como eu faço silêncio. Olha como eu sou quieto. E aí ele não está buscando a Deus e ao silêncio, ele está buscando a ele mesmo. Então o colérico precisa, antes da busca do silêncio, a busca da mansidão, que é a busca da humildade. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o colérico precisa trabalhar junto à mansidão e à humildade, porque senão ele vai viver uma falsa mansidão. Ele vai ficar ali quietinho, fingindo que está bem, que está sereno, mas na verdade por dentro ele está morrendo. Se não tem humildade, a mansidão é falsa. Então o colérico precisa da busca da humildade para reconhecer-se barulhento, para reconhecer que não é santo e nem perfeito. Viu, senhor colérico? O senhor não é santo e não sabe demais. O senhor é um miserável. O senhor precisa reconhecer isso. O senhor precisa buscar esta humildade de saber que não é perfeito e quieto, mas está sim fugindo de Deus. E com o colérico tem que ser duro, sim, para ele guardar seus brinquedinhos e ir correndo para dentro de casa. Né? Com o melancólico você não pode falar assim, senão é o contrário, não dá certo. Mas o senhor colérico precisa disso. Precisa botar sua cara no chão. Tá bom? Esse é o remédio para o colérico. E por último, sanguíneo, eu. Inconstante e superficial. Tendências. Como que um sanguíneo vive a busca do silêncio contra a ansiedade e agitação? É simples. O sanguíneo tem uma coisa muito boa nele. O colérico, ele é meio orgulhoso, né? Ele tem a tendência, para o orgulho. Então ele entra no quarto para rezar, para fazer um ato de contrição, um exame de consciência. Ele vai ter dificuldade disso porque por causa do orgulho em si, da soberba. O sanguíneo não, ele tem uma tendência para a vaidade. E a vaidade ela é exterior, a vaidade é para os outros. A vaidade é para os outros. Então, quando o sanguíneo ele entra sozinho, quando ele percebe que ele está sozinho dentro de si, né? Quando ele para um pouquinho, logo ele vai perceber o tanto que ele é agitado, o tanto que ele é pecador. Só que aí entra outro problema, né? O sanguíneo ele vai perceber isso. Só que ele vai se esquecer disso e fingir que não aconteceu nada. E aí meia hora depois ele já voltou para sua vaidade. Tendências, tá? Tendências sempre. Então o sanguíneo ele precisa viver a graça, buscar a graça de Santo Agostinho, que é perceber que aquilo que é de mais rico, de mais sensível e de mais precioso é aquilo que o Senhor sanguíneo, possui dentro de si. Senhor sanguíneo, a santidade ela é fruto do interior, não do seu exterior piedoso, bonitinho, falso. É falso não, né? É falso mesmo. As suas obras exteriores têm que ser reflexo da sua obra interior. Senão você vai ser lá fora um agitado. Senão você lá fora vai ser um ansioso. Vai também ferir os outros por falar demais, por falar o que não deve. E na hora de você silenciar, olhar para dentro de si, vai estar arrependido, mas aí já é tarde. É como São Pedro. São Pedro era o sanguíneo. Ele vê, olha só como que é o sanguíneo. Ele vê o erro que ele está cometendo. São Pedro negou Jesus, ele viu ali Jesus, ele negou e viu ali, ó. Só que ele saiu correndo. Ele teve um arrependimento na hora ali, só que ele não quis se enfrentar. Ele não quis enfrentar os algozes.
E esse é o sanguíneo. Ele percebe e sai correndo. Percebe que está agitado, ansioso, mas em vez de enfrentar isso, em vez de se flagelar, sentar e ficar ali sentado, fica quieto aí, senta e silencia, ele foge. Ele vai fazer qualquer coisa, menos ficar em silêncio. E assim, nunca vai vencer a ansiedade e a agitação. O sanguíneo, o remédio para o sanguíneo é silêncio e meditação. Porque esses remédios vão gerar frutos. Quais frutos? Perseverança e profundidade. O sanguíneo precisa ser constante e o sanguíneo precisa ser profundo, intenso naquilo que faz. Senão vai ficar saltando de galho em galho e não vai chegar em lugar nenhum. Não será santo nunca. É necessário martirizar-se, flagelar-se, sentar e fazer silêncio. Tá bom? Tem duas pessoas aqui que pediram para falar de novo, que perderam do melancólico. Amanhã, o vídeo de cada, olha só que graça, hein? O vídeo de cada um dos temperamentos estará disponível em nosso canal do YouTube. Tá bom? Jovens da Cruz. Então vocês vão poder assistir lá, mas só amanhã. Então esse é um pouquinho dos remédios que cada temperamento precisa se aplicar para fugir da ansiedade e da agitação. E fugir, que eu diga, para fugir, é para correr dela. Onde ela está, você não tem que buscar, não tem que querer estar.